Ocorre que esse parricídio contra o pai cósmico, ele não pode ser feito. Porque aqui o ego tem que se curvar diante de uma entidade que não só nos criou, mas como criou todo o universo. As estrelas, os planetas, a própria Terra, o infinitamente grande, o infinitamente pequeno, o mistério das células, o mistério dos átomos. Essa é uma inteligência que nós chamamos de Deus, que não pode ser, uma inteligência criativa que não pode ser destruída. Mas nós temos a inclinação de tentar usurpar esse posto do Pai. Os mitos gregos falam muito disso, né? Como Zeus, por exemplo, perpetrou contra o pai, Júpiter, Urano, o empurrando com a ajuda da mãe, o empurrando para o Hades. Toda essa história é só para nos dizer que nós temos uma tendência a querer ser criador, mas nós não somos, nós somos criaturas. O que não é pouca coisa, mas nós temos a pretensão de ser criador. Então a fonte da inveja, aí agora a gente entra, a fonte da inveja é perceber que o Pai Cósmico é o Criador de todas as coisas e que você inveja esse lugar e quer tirar desse Pai esse lugar. Perpetra contra o Pai toda a sorte de ódio, toda a sorte de levante, toda a sorte de insurreição contra esse Pai, na tentativa de destruí-lo. Obviamente isso não é possível, porque esse Pai cósmico, ele é indestrutível. Ele é indestrutível. E ao se deixar seduzir pela inveja, o indivíduo não percebe que, enquanto criatura, ele pode desfrutar de grandes riquezas, ele pode se desenvolver e aproveitar a vida enormemente enquanto criatura. Mas a inveja é avassaladora. Então essa é a fonte da inveja, é não se reconhecer criatura e querer ser o Criador, usurpar o lugar do Pai Cósmico. Estamos diante do mito de Lúcifer, que, sendo criatura, não aceitava a condição de criatura e organizou uma insurreição na corte celestial na tentativa de demover o Criador, porque ele desejava construir um trono ainda mais alto do que o trono do Criador. Isso é inveja. E inveja dá ruim. Essa é a inveja verdadeiramente ruim. Só tem inveja ruim. Melanie Klein disse que só tem inveja ruim. Meu antigo analista querido, inteligentíssimo, Carlos Byton, escreveu um livro sobre inveja, em que ele tenta, porque ele foi kleiniano antes de se tornar junguiano, onde ele tenta salvar a inveja, por assim dizer. Deve ter notado na própria personalidade dele a inveja e tentou solucionar a inveja escrevendo um livro. E é assim que a gente faz, tá? O que a gente escreve são tentativas de elaboração do nosso mundo interno. São terapias, na verdade. E ele tenta salvar a inveja, mas para Melanie Klein, a inveja sempre é negativa. Porque aquele outro sentimento que a gente até chama de modo popular de inveja, e que faz com que você se estimule a trabalhar, a produzir, a criar, para alcançar, seja o intelecto da pessoa que você admira, seja o poder econômico da pessoa que você admira, né? Isso para Klein não é inveja, porque a inveja sempre é destruidora. Mas vamos chamar então de inveja isso aí que não é inveja, e vamos dizer que quando a gente admira muito alguém e sente uma pitada de inveja e consegue traduzir e consegue transpor esse rasgo de inveja para a ação, para o trabalho, né? Então a gente consegue usar a inveja, que é a ideia do Carlos Byton,
né, de maneira positiva. Eu então invejei muitas pessoas na minha vida, muitas pessoas, inclusive Carlos Washington. Invejei, né? Invejei Jung. Eu me lembro de um sonho que eu tive quando eu era muito jovem. Eu estudava lá na casa da Nise da Silveira, né? E o sonho inclui ela. Eu estava na casa de Nise, né? Aí eu acordava e aí via, me levantava, se sentava-se na cama e via os chinelos de Jung à beira da minha cama. Só que o cara, né, devia calçar, sei lá, 52, porque era gigante o chinelo, eu me lembro. E quando eu metia meu pé, dava 10 pés meus ali dentro daquele chinelo. E aí eu pensava, esses chinelos são de Jung. Foi até aí o sonho. Estar na casa de Nise era aceitável, porque toda quarta-feira eu estava lá na casa dela. Eu era vizinho de Nise, ali na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo. Então toda quarta-feira eu estava lá no grupo dela. E em nome de Jung, porque ela amava Jung e eu também. Agora, o par de chinelos gigante mostrava a minha inveja de Jung e a impossibilidade de calçar aquele número, obviamente, a impossibilidade de calçar aquele número. Então eu entendi ali no sonho, de maneira dolorosa, que eu poderia continuar estudando, e eu estudava muito, eu lia muito, e meus amigos eram sempre pessoas que estavam estudando muito naquela ocasião. Então o sonho me mostrava que mesmo estudando muito, seria impossível, né, alcançar o tamanho do pé de Jung. E obviamente seria, né? Hoje com 66 anos eu vejo que o pé dele era maior do que foi representado ali no sonho pelo chinelo, né? O cara é um monstro da cultura, né? É um monstro de civilização, né? Praticamente a mesma envergadura de um Sigmund Freud, né? Mas na ocasião, aquela inflação de ego me ajudou muito a estudar. Então eu falei, com inveja, eu fui para a Europa, né, e conversei com uma opção de gente interessantes na Europa, que fazem até hoje parte da cultura da minha vida. O próprio filho de Jung, tem estado lá na casa de Jung com o filho do Jung, a conhecer a escrivaninha dele, com o filho dele. Hoje é museu, mas não fui como museu. O cara morava lá. Foi uma ocasião pessoal, né? Foi um encontro pessoal. E o filho dele já tinha 85 anos, né? E aí então eu entendi que a grandeza do self que queria se revelar em mim estava ligado a esses aspectos mais afetivos do que intelectuais, né? Isso foi muito bom para mim, ter compreendido isso, né?